1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Sangue quer dizer o que, pessoal? Vida. Escreva do lado: vida. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? E aí no versículo seguinte ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Até aí diga: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Diga amém. Pode sentar. Sangue representa vida. E nós falamos sobre estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Sairmos da lei da morte e do pecado, né? Da lei da morte e do pecado, e vivermos para a lei do Espírito e vida. Falamos sobre isso. Falamos sobre a comunhão que temos que ter com a morte e a ressurreição de Cristo. Falamos também da disponibilidade incondicional para o Evangelho. Falamos também da resignação nas provas. E adentramos em poucos passos a questão da submissão à vontade divina. É o que nós vamos fazer hoje. Irmão, Jesus não queria passar pelo que ele passou. Quem gostaria de passar por aquilo? Ninguém. Mas de forma resignada ele vai e se submete. Se você for olhar a oração de Jesus no Getsemane, ele vai falar, ele vai interpelar Deus por 3 vezes em oração. Nas 2 primeiras ele pede que afaste o cálice dele. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Você pode dizer para o seu irmão assim: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas na 3ª oração ele vai e diz: eu sei que não é possível, então que eu beba e seja feita a tua vontade. Esse cálice que ele fala é o mesmo cálice que está descrito aqui por Paulo, quando Paulo se refere à Santa Ceia. Santa Ceia é essa que mensalmente nós fazemos na igreja, uma ceia de comunhão da igreja, dos irmãos. Porém, a gente às vezes não tem a percepção dessa aliança. Não percebemos o cálice que nós estamos empunhando nas mãos. Quando você levanta aquele cálicezinho com suco de uva tão doce, alguns até dizem: poxa, tomara que o pastor diga para beber logo, eu estou doido para beber esse cálice. Os mais famintos, né? Os mais sedentos querem beber logo. E aquele pãozinho, né? Final do culto, um pãozinho até que é legal, é bacana mastigar. Mas a gente não tem a percepção nem do corpo, nem do sangue. A gente não tem a dimensão da dor do sacrifício. A gente não tem a visão espiritual do que representa aquilo. Mas Jesus, na sua oração, ele vai e testemunha nas 2 primeiras vezes de que ele não estava disposto, ou melhor, não queria aquilo para ele, porque ia doer muito, ia ser um sofrimento muito grande, um padecimento muito grande. Mas ele iria fazer, 3ª oração, por causa do seu amor por nós e a sua obediência e resignação à vontade do Pai.
Amém? Então ele diz que eu beba e seja feita a tua vontade. Ele já sabia que ia passar por aquilo, mas ele sabia também, como um homem, que aquilo ia doer bastante. Então, aqui, quando Paulo mostra a nova aliança, ele fala que Jesus empunhou as mãos, o cálice da nova aliança, diante dos seus discípulos, antes do seu sacrifício na cruz, e diz: olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E quando ele fala em memória de mim, ele já está dizendo: eu vou morrer. Isso aqui é em memória. Então nós temos que ter a percepção que o cálice que ele tentou não beber, mas bebeu por resignação e obediência, é o cálice que muitas vezes prazerosamente pegamos num culto de Santa Ceia e tomamos sem um mínimo de reflexo espiritual. E quando eu falo reflexo espiritual, é que quando uma pessoa tem um reflexo, ela consegue defender-se. Mas nós não conseguimos nos defender, não temos reflexo espiritual para nos defender, quando ele diz: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Nós temos que ter o reflexo. Esse reflexo espiritual tem que funcionar diariamente, dioturnamente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que nos guardar da condenação com o mundo. Não podemos estar aqui participando da ceia e nos condenando com o mundo. Cada vez que a gente vai cear, muitas pessoas que pensam assim, que podem viver uma vida dissoluta e a qualquer momento basta pedir um perdãozinho e já está lá ceando novamente. E no outro dia cai de novo. E no outro dia faz tudo errado de novo. E passa um mês afastado do Senhor. E no final do mês, no dia antes da Santa Ceia, começa o processo de purificação. É o Yom Kippur evangélico. Naquele dia você resolve até evangelizar. É o Yom Kippur gospel. Você resolve evangelizar. Você resolve fazer abrir um jejum, nem sabe se fecha, mas abre, né? Você resolve ler a Bíblia um pouco mais naquele dia, falar um pouco menos besteira, um pouco menos de televisão, um pouco menos de WhatsApp, um pouco menos de Facebook, um pouco mais de Bíblia, né? Ou talvez um pouco de Bíblia quando nem tinha. Mas nós falamos ontem também, aliás sexta, sobre a consagração dessa vida, desse sangue que é vida. O sangue é consagrado e a vida deve ser consagrada a Deus. Amém? Gostaria hoje de começar falando sobre essa consagração. São em 4 partes prioritárias. A primeira, abra no Êxodo 32, versículo 29. 32, versículo 25. O povo havia traído Deus. Então Moisés chega e vê as pessoas nuas, cultuando a um bezerro, adorando a uma imagem de escultura. E quando ele se aproxima, verso 25, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta. Como é que eles iam passar? De porta em porta, com a espada na mão. E mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Grife isso. Pois cada um será contra seu filho, seu irmão, e isto para que
Ele vos conceda hoje uma bênção. O que significa isso? Significa que haveria de haver uma consagração, uma purificação. E todos aqueles que prevaricaram perante o Senhor, naquela noite, uma noite de mortandade, de morticínio, eles iriam matar aqueles que estavam contrários à ordenança de Deus. Gente, Deus mudou? Não. Então isso quer dizer que muitas pessoas que vivem, e você todo dia abre o jornal, ou a TV no jornal, e você vê gente morrendo, e gente morrendo, e por causa de droga, e por causa dessas coisas do mundo, né? Aí você diz assim: poxa, será que é a vontade de Deus que todos eles morram? Com certeza não. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte, mas que todos vivam, né? Porém, nós estamos tratando do juízo de Deus sobre o pecado da raça humana. A aliança é para nos livrar do juízo do pecado. Porque Romanos 6,23, Paulo escreveu: olha, o salário do pecado é a morte. Se Deus não mudou, todo aquele que prevaricar, todo aquele que se fundamentar numa vida afastada de Deus, vai pagar com a morte. E isso que Deus, através de Moisés, fez lá no Êxodo, era a sombra das coisas que viriam. Ou seja, se nós temos a certeza de que Deus não mudou, Ele não tomará nenhum por justo, nenhum sequer, a Bíblia diz. Por isso que Jesus veio à cruz, por isso que Jesus se entregou por nós na cruz, para que nem eu e nem você pensássemos que estaríamos nós acima da lei de Deus, acima daquilo que Deus prognosticou para o seu povo. Ele nos ordenou uma vida de consagração, uma família consagrada. Olha, naquele dia eles teriam que se revoltar contra a sua própria casa, mas não poderiam aceitar divisão, não podiam aceitar dentro de casa ninguém que estivesse prevaricando contra Deus. Segunda consagração, abra aí em 1 Crônicas 29, versículo 5, diz: para as obras de ouro e para as de prata e para todas as obras dos artesãos, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Amém? A pergunta é bem essa: quem, pois, está disposto? Em outra tradução diz, a encher a sua mão. Quem tem essa tradução? Olha aí, alguns têm. E outros têm consagrar. Outros têm encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Então, o segundo tipo de consagração era a oferta que era requerida por Deus. Terceiro tipo de consagração, Provérbios 23, versículo 26. A consagração da alma, diga, da alma. Ele disse: dá-me, filho meu, em outra tradução tem, consagra, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém ou não amém? Terceira consagração. Quarta, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa última consagração é a consagração da nossa razão, da nossa mente. Que a nossa mente seja levada cativa ao trono de Deus. Que a gente tenha a percepção de como é a mente de Deus. Então eu tenho que consagrar minha mente, porque nem tudo que eu penso ou que eu acho, Deus está concordando comigo. Então sou eu que tenho que entrar em concordância com Deus. Como eu disse, você não veio aqui fazer uma aliança com Deus. Deus é que vai fazer uma aliança com você. Mas para que Deus faça essa aliança, você vai ter que entrar em concordância com Ele.
Às vezes a gente quer subjugar a divindade, a gente quer pegar Deus e dizer: Deus, se o Senhor agir assim, se proceder assim, se fizer desse jeito. Quando você vai no final da oração, Deus virou sua empregada, Deus virou o seu chofer, Deus virou o seu provedor, Deus virou tudo, 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 tudo. E se Deus fizer tudo isso, então você vai servir a Ele. Lê do engano. Nós é que necessitamos de Deus e não Deus de nós. Amém? Então essa consagração da minha razão é para que eu tenha razão naquilo que eu falo com Deus. Eu tenho que ter entendimento. Eu não posso me reportar ao Rei dos Reis de uma maneira errada. Deus não vai ouvir a minha oração. Se ela não for fundamentada segundo o propósito dele, Deus não ouve. Deus não vai atender aquele que não tem entendimento do que fala. Gente, é muito chato você estar do lado de uma pessoa que só fala bobagem. Ou não é? Quem já aguentou aí um boca abençoada? Só fala besteira. E fica... E você não suporta isso, porque você sabe que é 1 quilo de bobagem. Se bater numa peneira, não cai uma grama. Então Deus quer que você tenha razão no que você vai falar com Ele. Você tem que ter entendimento que você vai falar com Deus. Amém? E sabe qual é a fonte do entendimento? Palavra. Diga palavra. É a fonte do entendimento. Então vamos lá. Quando eu entendo, eu estou sujeito à lei interior. O resultado de uma lei espiritual na minha vida, no meu coração, na minha mente. Abra em Salmo 40, verso 8, veja o que é que Davi falou. Quando você tem essas 4 consagrações, família, finança, a alma e a razão, e aí eu separo a alma na questão da volição e a razão na questão do entendimento. Salmo 48, diga: deleito-me em fazer a tua vontade, alegro-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Quem entende isso? Agora vai para o Salmo 143. Olha o que o salmista fala. Quando você está consagrado, você faz esse tipo de pedido a Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Amém ou não amém? Então eu já começo a entender, eu já começo a perceber como eu tenho que falar com Deus. Há algo que Salomão foi muito feliz no início do seu reinado. É que Deus o elogiou, porque ele podia ter pedido qualquer coisa a Deus e Deus o atenderia. Mas ele vai pedir aquilo que é mais essencial no coração de Deus. Ele queria conhecimento, ele queria entendimento para gerir o propósito de Deus na vida de Israel. Amém? Ele queria saber como agir, como falar, como entender. Ele não queria ser promíscuo, ele não queria ser dissoluto diante de Deus. Ele queria fazer conforme Deus queria. Isso foi o início. Lógico que nem ele vai depois pular fora da cerca, né? Vai agir de forma errônea. Mas ele, no início do seu reinado, ele agradou a Deus com o seu pedido. Vamos lá. Outro texto interessante. João 7,17. Abra aí. Capítulo 7, verso 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Amém? Entenderam? Então eu começo a entender a doutrina. Sabe, é uma queda de braço você falar em doutrina hoje. Até eu vi no meu Facebook, e eu compartilhei, fotos de irmãs de 1900 e alguma coisa, né? Nas igrejas. Vocês, quem viu? Quem abriu? Viu? E fotos das irmãs de hoje, né? Aí eu disse, olha, isso aí é um tapa na cara de muita gente, né? Por quê?
Porque quando a gente fala em doutrina, tem gente que diz assim, a doutrina da Assembleia de Deus, doutrina da Batista é diferente da doutrina da Assembleia de Deus. Irmão, não existe doutrina de igreja. Existe a doutrina da palavra. E a palavra é a palavra de Deus. Amém? A gente não tem que se adequar à doutrina de uma igreja, mas da palavra. Eu sempre falo aqui da palavra. Tudo que eu digo, eu levo vocês para a Bíblia. Por quê? Porque se eu falar de mim mesmo, eu estou buscando a minha glória. Mas quando eu falo daquele que me enviou, eu estou glorificando ao Pai. Então, eu começo a entender essas coisas. E nelas, nós começamos a ser vencedores. Porque a gente começa a agradar a Deus. Diga agradar a Deus. Através da submissão, da consagração e de uma vida provada. Sabia que Deus vai provar você? Ah, pastor, eu quero ter uma aliança com Deus. Quer ter? Deus quer fazer com você, mas Ele vai provar você para ver o teu caráter, para ver a tua personalidade diante das circunstâncias. Se você é realmente submisso, se você é consagrado e se você realmente é resignado a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, veja aí em Salmo 17, olha o que ele diz. Versículo 3: sondaste o meu coração e me visitaste de noite, examinaste-me e nada achaste, a minha boca não transgredirá. Amém? Vou ler de novo. Veja, Deus vai ouvir a tua oração, mas Ele vai sondar quê? O teu coração. Não é, ai Senhor, chora aqui, ora e chora e pede aliança na vida financeira, na vida conjugal, aliança na vida espiritual. Aí começa, Senhor, me abençoa, Senhor, aí Deus, pois tá bom, eu vou sondar você. E aqui o salmista diz, sondaste o meu coração e me visitaste de noite, examinaste-me e nada achaste, a minha boca não transgredirá. Lá em Jeremias 17, a mesma sentença nos é dada. Jeremias 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus vai provar, diga, Deus vai provar. E esse provar de Deus passa por um processo de refinamento. Abra em Zacarias 13. Zacarias capítulo 13. Ele diz, versículo 9: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o quê? O ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Mas tem uma prova de refinamento. Lá em Malaquias 3, Malaquias capítulo 3, ele diz assim, versículo 3 também, que Deus vai se assentar como fundidor e purificador de prata. Veja aí. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Amém? Rapaz, o processo de refinamento de Deus é tremendo. Deus vai provar você em tormentas, em alegrias, em prosperidade, em momentos de dificuldade financeira, sabe? Na saúde, também na doença, como Jó. Amém ou não? Em momentos de muita alegria, como também em momentos de muita angústia. Jesus estava tão angustiado no Getsemane, mas ele passou pela prova ali. Então, às vezes a gente não percebe que algumas circunstâncias da nossa vida,
elas são necessárias para que Deus venha refinar aquele a quem nós temos que nos tornar. Nós temos que nos tornar filhos de Deus. Deus é puro, diga, Deus é puro. Deus é santo. Nós não podemos ser filhos de quem é puro e santo, sendo o contrário disso. Ele vai purificar a gente. Quem quer ter aliança com Deus, vai passar pelo processo de refino. E Deus vai sondar o teu coração, a tua mente. Não pense que Deus só ouve as palavras. Deus vai ver as tuas ações também. Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Então dentro da igreja tem gente que, puxa, chegou, é um foguete para receber a bênção. Tem gente que demora e não sabe. E por quê? Tem gente que demora a se converter, a mudar de vida. Tem gente que se converte logo e vai mudando. Deus vai dando a cada um por esse processo. O processo é o mesmo, mas a nossa atitude, a nossa reação diante do processo de Deus é que faz a diferença. Então a palavra que eu estou pregando é a mesma, mas a atitude de cada um diante da palavra é que vai fazer a diferença. Amém? Se eu prego e um tem mais fé do que o outro, quem tem mais fé será mais abençoado que o outro, ou não? Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando a gente fala sobre Deus, e fala sobre fé, e fala sobre Bíblia, fala sobre coisas sobrenaturais, aqueles que são céticos, que são frios, e há aqueles que são quentes, fervorosos, acesos. Então esses alcançam a bênção, alcançam a cura, a libertação, a salvação, e outros vão ficando, por assim dizer, como que esquecidos sem ser, porque Deus não esqueceu deles, apenas eles não entraram na dimensão de Deus. E aí eu posso me lembrar de Zaqueu, que sobe num cipreste, numa árvore, para poder avistar o Senhor. Eu posso me lembrar da mulher do fluxo de sangue, que vai no meio de uma multidão fraquinha, já 10 anos sangrando, mas ela vai lá para poder tocar na orla das suas vestes. Eu fico imaginando, irmão, quantas pessoas alcançaram a benevolência, as benécias de Deus, através de sacrifícios pessoais. E muitas vezes nós não nos incumbimos de sermos pessoas assim. A gente está pensando que só no processo da religião a coisa acontece. E só a religião não vai mudar você. Não vai. Faz quanto tempo que você não entra no teu quarto para chorar na presença de Deus? Pensa nisso. E ler a Bíblia e dizer assim: hoje, rapaz, ninguém me incomoda. Eu vou passar 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. O tempo que Deus falar comigo, eu vou ficar lá orando, vou ler a Bíblia. E aí você sai como um louco, nem pintei o cabelo, entendeu? E sai com a Bíblia na mão e diz: hoje eu quero ganhar pelo menos umas 30 almas. Nem que você não ganhe nenhuma, mas você sai de casa em casa. E o povo começa a dizer: esse bicho é perturbado, é doido. Mas é porque você está embriagado pelo Espírito de Deus. Ana, quando orava, ele disse: essa mulher está embriagada. E ela disse: não, eu não estou embriagada, a tua serva não bebeu. Eu apenas estou orando a Deus. Amém? Diga, no processo do refino, pessoas crescem, pessoas são edificadas. Amém? E começam a provar se vida e sangue é a mesma coisa. E sangue, o sangue de Jesus é um sangue consagrado. A minha vida também tem que ser consagrada a Ele. Começam a ter uma vida diferente. Ora, uma vida sustentada pela palavra. Diga, pela palavra. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para quê? Essa palavra de hoje é para quê? Para você ouvir? E continuar na mesma? Não? Então veja o que ele diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou
no deserto estes 40 anos para te humilhar. Olha só, 40 anos, Deus levou o povo por lá. Podia ter sido, sabe em quantos dias? Um dia, dois, de uma terra do Egito para Canaã. Podia ter chegado lá nas pressas. Mas Deus faz o povo rodar 40 anos. 40 anos rodando num deserto. Puxa, será que Deus está com pressa? Tá. Mas, ô Marcos, Deus está com pressa. Como é que ele faz o povo rodar 40 anos se ele estava com pressa? Primeiro que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ele é eterno, nós é que não. Vamos lá. A pressa de Deus é que vocês e eu, nós passemos pelo processo e sejamos aprovados. Amém? Deus não tem pressa de que a gente chegue ao destino reprovado. E Ele vai olhando o povo e vai vendo, esse povo não está preparado. Esse povo não está pronto. Esse povo não está entendendo o meu chamado. Então, enquanto eles não ouviam, estavam rodando. 40 anos. Para quê? Veja. 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Quem entendeu isso? Isso é divino, querido. Então a primeira coisa, entenda, você vai ser sustentado pela palavra que sai da boca do Senhor. E Deus vai estar te colocando, enquanto você não amadurece, enquanto você for menino, você vai ficar rodando, e não vai chegar lá. Quando Deus vê maturidade em você, então entra e vai ser abençoado. Amém? Você vai alcançar coisas grandes. Quem quer alcançar coisas grandes? Teu casamento vai ser uma bênção, tua vida financeira vai ser uma bênção, tua vida espiritual vai ser uma bênção, teu ministério vai ser uma bênção, você vai ser abençoado em tudo que você puser sua mão, onde você puser o seu pé será abençoado. Se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirá da tua presença. Teus filhos vão ser abençoados. Mas Deus quer que você amadureça, porque Ele não pode abençoar a criança, bebê recém-nascido. Ele não vai botar responsabilidade na mão de criança. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.